Olá, hoje a livraria Tesouros do Absurdo traz para você um lançamento editorial realmente singular mesmo. A obra Amuletos da Tradição Luso-Afro-Brasileira. Fala-se muito na memória africana, fala-se muito que os africanos contribuíram para a construção da identidade do Brasil. Fala-se muito da África de uma forma genérica. Entretanto, quais são os trabalhos realmente sérios, consistentes, sobre a memória de matriz africana? Aonde estão esses trabalhos? Mesmo os trabalhos efetuados dentro do campo da antropologia e da história, além de não analisarem a herança africana no Brasil sobre uma perspectiva a partir de dentro da África, esses trabalhos têm um veto editorial àquilo que, entre outras coisas, caracteriza a cultura tribal africana, que é, por exemplo, toda a sua trajetória cultural ligada aos amuletos. Os amuletos são um tema ligado à magia, e a magia, evidentemente, é um tema interdito, é um tema proibido, porque cai, teoricamente, no terreno da adivinhação, do curandeirismo, enfim, de uma expressão cultural menor, que não tem validade interpretativa. É curioso, são diversas as definições de magia, né? Na acepção mais comum, magias reporta-se aquela assunção de que, mediante determinadas práticas rituais, por palavras, atos, objetos, pensamentos, determinadas circunstâncias, determinados locais, a pessoa seja capaz de controlar, dominar, manipular misteriosamente pessoas, animais, forças naturais e sobrenaturais, espíritos, o destino, submetendo todos eles à vontade da pessoa. A magia, portanto, distingue-se da religião, né? Porquanto Deus não é manipulável, né? Deus não é dominável, embora Deus possa ser influenciável por orações, por ejaculatórias, por circunstâncias que deixam sempre o indivíduo subordinado à divindade. A magia, ao menos sobre um ponto de vista teórico, coloca Deus no âmbito dos poderes do mago, né? Embora as forças que esse mago intenta dominar sejam muito menos elevadas que as forças divinas, mas algumas vezes supostamente muito mais poderosas do que ele. Portanto, ao contrário do que nós possamos pensar, o assunto respeitante à magia é algo grave, sério, e isso constitui um dos núcleos da tradição africana. Um dos núcleos. Não estudar esse assunto é simplesmente escamotear a cultura tradicional, oral, simbólica da África. Não é? A pergunta é, o que desta cultura de viés ligado à magia foi transposta para a tradição portuguesa e para a tradição brasileira? Então, esta nossa obra, Amuletos da Tradição Luso-Afro-Brasileira, visa precisamente suprir essa lacuna e apresentar para vocês os amuletos, portanto, uma tradição mágica pertencente a Portugal, ao Brasil e à África, porque muito pouca gente sabe que Portugal tem uma tradição de magia poderosíssima. E esta tradição mágica presente em Portugal não é originária da África. Não é originária. A antiga Lusitânia, os celtas,
os íberos, os povos que formaram a cultura peninsular, têm uma vastíssima tradição em magia. E Portugal conserva essa tradição. Portanto, não é sem razão o motivo pelo qual Portugal, no âmbito africano e no âmbito dos gentios, portanto dos índios brasileiros, ao se deparar com tradições mágicas, as assimila. Né? E isso é uma faceta desconhecida da tradição portuguesa. Portanto, esse livro sobre amuletos, amuletos em latim amuletos é amuletum. Né? O amuleto é aquilo que protege, fixando ou repelindo o mal, que é produzido por espíritos, por entidades sobrenaturais, entidades conscientes e entidades poderosas. O amuleto, por sua vez, e exatamente por conta dessa característica, ele é um objeto apotropaico. Apotropaico. Um objeto apotropaico é aquele que paralisa, né, de terror e obriga, literalmente, o indivíduo a voltar as costas e a fugir. Então, quando você pega uma cruz, levanta a cruz contra o demônio, isto é um objeto apotropaico. Quando você pega uma cabeça de serpente e a protege contra os maus espíritos, isto é um objeto apotropaico. A chamada mão de Fátima, que é um elemento mágico extremamente poderoso da tradição muçulmana, é um objeto apotropaico. Né? As medalhas milagrosas de São Bento, por exemplo, é um objeto apotropaico. As orações que invocam a presença do anjo custódio de Portugal, que é o anjo guardião de Portugal, é um elemento de magia. Enfim, há inúmeros objetos mágicos, há inúmeros amuletos que estão presentes no nosso dia a dia e sobre os quais nós temos um absoluto desconhecimento. Um absoluto desconhecimento. Então, evidentemente, no nosso livro, nós temos um levantamento substancial desses amuletos da tradição luso-afro-brasileira. Não temos a pretensão absolutamente de esgotá-lo, porque este é um trabalho, né, que a cada dia nós descobrimos novos elementos e vamos acrescentando, isso sem contar os elementos que a modernidade, a cultura moderna vão acrescentando, lhes imputando uma característica de magia ou não. Né? Então, os amuletos são elementos de proteção, sobretudo. E eles afastam demônios, desfazem trabalhos, protegem contra feitiços, etc. Os amuletos, dependendo do amuleto, ele tem uma ou outra atuação. É um livro realmente importantíssimo e nós temos certeza que você, sem saber, tem um amuleto da tradição luso-afro-brasileira que você cultiva ou conhece. Adquira a nossa publicação, entre no site do nosso instituto, www.imub.org/loja, adquira essa obra. Todas as nossas obras não podem ser adquiridas em livrarias convencionais. Elas só podem ser adquiridas diretamente conosco. Amuletos da tradição luso-afro-brasileira vêm suprir esta lacuna e, ao mesmo tempo que é um instrumento de pesquisa relativo à cultura simbólica tradicional, valiosíssimo, porque ele traça um elemento comparativo entre Portugal, Brasil e África. É uma obra singular e nós temos certeza que você a apreciará bastante. Se você tem uma ferradura, se você coloca vassoura atrás da porta, se você coloca sino na porta, mesmo que você não saiba, isso são amuletos. Até mais.